Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Antônio Carlos, da Igreja Videira de Palhoça, Santa Catarina. E eu quero, através desse vídeo, falar para você sobre a importância da celebração da virada de 2016 para 2017. Participar dos cultos que acontecem em suas igrejas na virada do ano. Existe uma moeda muito poderosa nos céus, e essa moeda chama-se fé. Tem muita gente que tem fé em Jesus, tem muita gente que tem fé no sacrifício da cruz, mas não usufrui de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, que é a nossa herança. Dia 31 de dezembro, o mundo inteiro se reúne com os seus familiares, se reúne com os seus amigos, para quê? Para celebrarem, para trocarem presentes, para festejarem juntos. E o mundo dá um valor enorme para essa data. Nós queremos que realmente há uma mudança de ciclos, um tempo novo se iniciando, um novo recomeço para nós. Por isso também nós nos reunimos com aquele que é o principal, o motivo dessa celebração, o Senhor Jesus. Nós teremos no dia 31 de dezembro o nosso culto da virada. O culto da virada, ele é um ato de fé. Nós cremos que experimentaremos de um novo ano abençoado. Por isso é que nós priorizamos passar essa data, esse dia, essa celebração junto a Deus nas nossas vidas. E existem 3 colunas para que esse ano seja realmente abençoado. Primeiro, seja agradecido. Uma pessoa agradecida não reclama das coisas. As pessoas que reclamam são aquelas que acham que deveriam receber algo que não receberam. Alguém que pagou por algo que não recebeu, reclama. Isso é justo. A reclamação é uma demonstração de que a pessoa vive com base na própria justiça. As pessoas reclamam da chuva, mas não percebem que se não houver chuva, não haverá comida. Reclamam do sol, mas se esquecem que o sol é fundamental também para que haja comida. E tudo o que acontece vai se transformar em bênçãos ao longo dos tempos. Deus é quem disse que seria assim. Segundo item, ou segunda coluna, são os alvos. Alvos são puramente atos de fé. Quem tem fé, tem alvos. Quem não tem fé, não tem e não traça alvos. Você não deve colocar intenções como alvos. Alvos são coisas nas quais você vai investir, vai perseguir até conquistar. Nós não deveríamos ter muitos alvos para cada área da nossa vida, sabe? Porque certamente você dispersará o seu foco e não conquistará nada. Para cada área da sua vida, tenha um alvo ou 2 no máximo. O que é mais importante para você neste ano, determine isso como alvo. Não coloque alvos que simplesmente vierem à sua cabeça. Ore, fale com o Senhor. E o que Deus tem para mim? O que Deus tem para você nesse ano? Ore para que Deus fale e que você possa então compreender como é esse alvo. E a terceira coluna, a oferta das primícias. A oferta das primícias, ela é um dos pilares para que este ano de 2017 seja abençoado. Por que nós ofertamos? Por causa do princípio do primeiro. Deus estabeleceu a oferta das primícias e no início de toda a colheita, os primeiros frutos, eles eram consagrados a Deus. Isso é um ato de fé, pois antes de nos alimentarmos e de sairmos investindo nas nossas vidas, nós entregamos uma oferta ao Senhor. Não é a questão do valor, mas a questão do princípio. Qual é o princípio? Que confiamos em Deus antes de qualquer coisa, que o Senhor é a nossa prioridade e o seu reino é que nós estamos buscando em primeiro lugar. Essa oferta deve ser feita com alegria, pois quando ofertamos com alegria, então nós estamos demonstrando o quanto nós confiamos em Deus. Uma criança, ela vai para a escola contrariada muitas vezes, porque ela entende que a escola é para os seus pais e não para ela. Mas quando nós crescemos, e aí nós vamos pagar a nossa faculdade, a gente paga com alegria, porque a gente sabe que isso vai retornar para o nosso crescimento financeiro. Quem conhece o princípio das primícias, oferta com alegria. Quem é dominado pelo dinheiro tem dificuldade de ter mais filhos, porque ele vai perguntar para Mamon se ele pode ter filhos. Tem mais dificuldade de fazer uma viagem,
de desfrutar das coisas boas da vida e tem muita dificuldade de ofertar a Deus em primeiro lugar. Paulo diz que Deus nos dará pão e semente. Pão é para se alimentar agora, mas semente é para investir e colher em uma medida muito maior. Esse ano de 2016 não nos faltou pão. Pode até ser que alguém tenha passado meio que a conta-gotas, mas não nos faltou o pão. Muitas pessoas se contentam só com o pão e deixam de prosperar realmente. Por quê? Porque não plantam, não investem. Certa vez Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Para quê? Para pregar para uma multidão. E Pedro então emprestou ao Senhor o seu barco. E depois de pregar, ele diz para Pedro: Pedro, vamos para o alto mar pescar? Pedro disse: Jesus, mas eu já pesquei a noite toda. Aliás, eu sou um pescador profissional e o mar não está para peixe. Mas Jesus disse: vamos para o alto mar. E Pedro falou: tudo bem, debaixo da tua palavra, ou sob a tua palavra, lançarei as redes. Foi a maior, maravilhosa e grandiosa pesca que se viu. Aqui se cumpriu o princípio de dar e de receber. Pedro emprestou o seu barco para Jesus e foi tremendamente abençoado. Jesus precisava do barco de Pedro? De jeito nenhum. Ele andava sobre as águas. Imagine como seria poderosa a pregação de Jesus, em vez de ele estar num barco, pregar flutuando sobre as águas. Mas Jesus queria ensinar um princípio poderoso para Pedro, o princípio de dar e receber. Que você tenha um coração grato ao Senhor por tudo que te aconteceu em 2016 e que 2017, esse novo ano que está surgindo, ele seja o melhor ano de toda a sua história. E eu, pastor Antônio Carlos Fernandes, a minha esposa, a obreira Andresa Fernandes, os meus filhos, Thaíse e Eliezer Fernandes, desejamos aos discípulos, a todos os líderes da Videira Palhoça, com todos os seus líderes em treinamento, anfitriões, radicais kids, radicais teens, radicais livres, todos os pastores do Conselho de Pastores de Palhoça, aos pastores e colegas do presbitério da Vinha Santa Catarina, litoral norte do Rio Grande do Sul, do qual eu faço parte, na pessoa do nosso supervisor, o pastor Carlos Garcês e toda a sua família, a todos os pastores da Vinha Santa Catarina, litoral norte do Rio Grande do Sul, a todas as nossas igrejas, a Vinha Brasil, a Vinha Internacional, a minha família biológica, os Fernandes, e também a minha família que de adotiva passou a ser biológica, até o Tutano, os Boeira, meu pai, pastor Libório, a minha mãe, a Ciolina Boeira, que fizeram com que eu me tornasse o homem que eu me tornei, um homem de Deus, por ter tido uma estrutura familiar em Deus. Que privilégio ter sido criado nos caminhos do Senhor. A todos os amigos das redes sociais e os que nela também não estão, mas são amigos, e ao meu maior presente, que é a humildade de pastorear o rebanho do Senhor, da Videira Igreja em Células de Palhoça. Um desejo profundo que a paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento da presente verdade de Cristo e que você creia definitivamente que você é amado do Abba e que você viva um ano de 2017 debaixo do favor de Deus. E lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Um grande beijo em Cristo. Deus abençoe você.